Gálatas, capítulo 2, leremos os versículos 19 e 20. Depois leremos Apocalipse 2, 4. Capítulo 2, versículo 19, diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Quem vive em nós? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus Cristo, e hoje estamos diante da mesa da ceia, né? Trazendo à memória o que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, né? Ele nos amou primeiro, ele nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode dar glória a Deus por isso? Agradecer a Deus por isso? Obrigada, Senhor, por ter se entregado na cruz, né? Ele escolheu a cruz, ele não faltou ao dia da cruz. E glória a Deus por isso. Vocês estão assim nos fundos por quê? Vão chegar o povo para sentar na frente? O ar. Aqui na frente não está batendo, não. Tá, não. Tranquilinho, né? É porque o povo gosta de sentar atrás mesmo, né? Acham que está escondido, né, pastor? Eu já passei por isso também. Quando o pastor olha assim, que está pregando e foca, opa, eu já baixava a minha cabeça assim, né? Não vai me chamar. Amém? E o próximo texto foi até o 20, né? Agora, Apocalipse 2, 4. Vou até fechar minha Bíblia aqui, que essa mídia é muito top, né? Vou precisar folhear minha Bíblia. Eles vão abrir tudo aí no esqueminha. Eu já passei para Vic, todos os textos. Vão abrir rapidinho. O que diz aí? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esse texto está lá na carta às 7 igrejas. Vocês lembram qual foi a igreja dessa carta? Pastor, isso não vale. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho contra ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Então, isso é o Senhor que está dizendo, né? É só até aí mesmo que nós vamos ler. Mas antes fala, é interessante até ler o que ele fala de bom dessa igreja antes, né? Porque todas as conectadas, eu tenho certeza que todas viram os vídeos que eu passei, né? Que eu gravei lá foi no tempo da pandemia, que nós gravamos lá na Barra. Eu tenho certeza que elas estão afinadíssimas em todas as 7 igrejas, que eu coloquei os vídeos lá, amém? Quem das conectadas viu todos os vídeos das cartas às 7 igrejas? Ninguém. Nenhuma delas, pastor. Tem noção do que é isso? Vou passar então para os homens, que os homens vão ver. Só Jesus na causa, né? Vamos mudar esse quadro aí, igreja. Antes, o que fala aí? Antes, versículo... Vamos ver aí. Peguei vocês de surpresa, né? Aí é o que ele está falando que vem contra a igreja. Agora, o que ele sempre fala, né? Tem o elogio e tem o que... 4. Não, antes... Vamos lá. 2:2.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas, aí vem o porém aí. O que o Senhor tem contra esse povo. E ele diz que vai mover o candeeiro. Ele então manda que a gente se arrependa, né? O que isso quer dizer também? Que pode ser que a gente faça várias coisas boas, mas se nós não fizermos o que é a propósito do Senhor, de nada adianta, né? O que é princípio, de nada adianta. E eu quero compartilhar essa palavra com você com um tema: o que rouba o nosso primeiro amor. Deus nos chama para viver em novidade de vida. Abre lá em Romanos 6,4. Vamos abrir essas passagens todas para vocês verem o que tem mesmo na Bíblia, o que está falando, que a palavra fala sobre isso. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu gosto muito desse texto. O Senhor tem para você e para mim novidade de vida. Ele tem novidade todos os dias. Já pensou nisso? Ele tem presente todo dia. Alguém já chegou para você e falou: hoje eu fiz isso com as crianças, elas me cobraram. Trouxe uma caixa. Criança é curiosa, né? O que tem na caixa? Hoje eu trouxe uma novidade para vocês. Eu quero ver. O tempo todo eu escondi a caixa, eles querendo ver o que tinha na caixa. Calma, é surpresa, é uma novidade, é coisa boa. Então, assim como nós esperamos, né, todos os dias, termos novidade na nossa vida, termos presente, o Senhor nos dá. Nós lemos, né, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, de nós, Ele disse também que fluiria rios de águas vivas. O que vai sair de nós é somente coisa boa. Só precisa fluir de nós coisas boas. Ele nos dá e nós transbordamos e atingimos outras pessoas. Contagiamos outras pessoas. E eu te pergunto essa noite: você tem contagiado? Você tem contagiado com a tua alegria, que vem de Deus, com os frutos do Espírito, né? Que o Senhor habita em nós. E não mais vivo eu, mas Ele vive em mim, né? O que nós temos transbordado? Muitas vezes nós queremos viver essa nova vida, essa nova aliança. Nós sabemos, né, que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, mas pensando em coisas velhas, fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes de nós termos essa vida em Cristo, né? Essa nova vida em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz quem nós somos. O que nós recebemos? O que é? 2 Coríntios 5,17. Sabe de cabeça, pastor? Se nós estamos em Cristo, e todos aqui estão em Cristo, amém? Nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se faz novo. Estamos vivendo, então, em novidade de vida, na nova aliança, uma nova vida com Cristo. Então, não podemos viver as coisas velhas que fazíamos antes. É uma caminhada, não é? É uma jornada, né? Estamos em construção. Estamos no processo, mas não podemos sair dele. Temos que continuar nele.
Muitas pessoas querem sair desse processo, né? Temos que permanecer nele, em Cristo, né? E acaba que a igreja, né, nós vivemos no modo automático. Lá em Colossenses 2, 13 a 15, ainda falando de nova aliança, ainda falando de Cristo vivendo em nós, olha o que diz aí, ó. E a vós outros, que estáveis, aí, ó, quem é bom de português aí, bom de português? O que é estáveis? Flavinha, é o quê? Passado. A vós, olha que chique. Nós, vós, eles, né? Assim, ou vocês já esqueceram? Vós estáveis mortos pelas vossas transgressões. Isso é o quê? Vida velha. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Pode falar isso bem alto, com fôlego. Vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Você pode dar um glória a Deus já antes de acabar o versículo? E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Glória a Deus por isso. Todo escrito de dívida foi cancelado, foi rasgado na cruz do Calvário. E hoje, como nós cantamos aqui, né? O véu que separava já não separa mais. Nós temos livre acesso ao Pai. Glória a Deus por isso. E aí a gente dá mais valor à vida, né? Enquanto o pastor Lucas estava ministrando aqui, né, e falando sobre estarmos aqui adorando, graças a Deus temos fôlego de vida, temos perna, braço, né? Não precisamos estar aqui com oxigênio, né? Quantos agora estão dando valor, mais valor à vida, né? Dentro de um hospital. E hoje eu posso dizer isso. Eu hoje dou mais valor à vida porque eu estive dentro do hospital. E ali dentro, eu queria só mais um tempo. Senhor, me tira desse lugar. Eu quero viver só mais um pouco. Aí a gente faz uma porção de voto, né? Faz uma porção de promessa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não, Senhor, eu não vou deixar de ir na tua igreja nem um dia. Não, Senhor, eu não vou deixar de te adorar. Mas me cura, não é? E em algum momento, se em algum momento eu tenho esse lapso de memória e penso em abandonar Jesus, abandonar a casa dele, eu me lembro daqueles momentos lá que eu pedi. Aí a gente dá mais valor, né? Senhor, hoje eu quero te adorar, eu quero estar aqui na tua casa. Nada é mais importante do que estar na tua casa, do que te adorar, E às vezes eu brigo comigo mesmo, porque quando nós abrimos o olho, quando nós acordamos, Senhor, eu te agradeço por estar vivo. E muitas vezes a gente na correria do dia, né? Já levanta e vai já fazendo as coisas e esquece de agradecer. Porque nós tivemos oportunidade de levantar da cama, não é verdade? E lá no capítulo 1, no versículo 13, ainda de Colossenses, 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Antes de falar para vocês o que rouba o nosso primeiro amor, eu estou mostrando para vocês o que Cristo fez por nós. O que Ele fez por nós foi tão maravilhoso. Ele nos deu vida abundante, né? Ele nos libertou do império das trevas. Nós hoje somos filhos. Quem é filho aqui? Nós somos filhos. Nós temos a herança.
Nós temos a vida eterna. Glória a Deus por isso. Então não perca o primeiro amor. Não podemos então passear, né, nos limites do pecado. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Pastora, pastor, quantos pastores aqui já não perguntaram? Isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Mas sabe por que pergunta? Porque tem medo de ir para o inferno. Não pergunta porque querem adorar mais o Senhor, querem estar mais perto do Senhor. Não é por isso. É porque tem medo de ir para o inferno, não é verdade? Então querem ficar ali no limite, né? Eles querem saber, né? A gente quer saber como ser humano, até onde dá para ir. Até onde eu posso ir. Lá em Efésios 2,6 diz que o Senhor nos chamou para governar com Ele nas regiões celestiais. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então, o que Ele tem para nós é maravilhoso. É ainda mais do que nós pedimos e nós pensamos, não é? Não é pouca coisa, não. Tem noção do que é isso? O chefe te chamar para governar com ele, para estar com ele ali chefiando? É isso que o Senhor faz conosco. Eu te chamo para vir para cá, ó, para esse lugar aqui, ó. Eu te chamo por cabeça, não por cauda. Eu te chamo para governar, não para ser governado. Ele nos chama para ficar de cabeça em pé, de cabeça erguida. Glória a Deus, vocês estão comigo aí? Ele nos chama então para viver de milagre em milagre. Para eliminar as obras da carne e viver os frutos do Espírito. Quando ele diz, então, quando nós lemos que abandonaram o primeiro amor. Quando nós abandonamos o primeiro amor, nós vivemos no automático. E sem perceber, a gente perde a paixão pela adoração. A gente perde a paixão de servir ao Senhor, a paixão por Deus. Nós adoramos estar aqui no lugar, né? A casa de Deus, no lugar de adoração. Não porque temos que estar aqui, que estamos escalados para a porta, eu estou escalada para pregar, né? Está escalada para abrir o portão, para ligar o som. Não. Estamos aqui para adorar o Senhor com prazer, com amor, com paixão. Não estamos aqui só para funcionar, só para fazer alguma coisa. Às vezes não, né? Teve uma vez, foi ainda lá no hotel. Uma pessoa falou, nossa, você percebeu como um instrumento estava diferente, o som, não sei o quê. Eu falei, percebi, foi nada. Sabe aquele louvor, eu quero é Deus? Eu quero adorar, eu quero é Deus. Eu sei lá se está, se não está. Se está cantando bem, se não está cantando bem. Se está tocando bem, eu não quero nem saber. Eu quero adorar o Senhor. E é nessa motivação que nós temos que entrar por essas portas. Senhor, o que eu posso fazer hoje para te agradar? Senhor, estou aqui para te adorar, para render o meu melhor louvor, minha melhor adoração. É fluir, é de dentro para fora. O que nós podemos fazer nesse lugar não é o que vem daí para cá, mas é daqui para lá, para o céu, né? Daqui para o céu. O Senhor receber você verdadeiros adoradores. É o que Ele procura. Ele não procura somente adoradores, mas verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. É isso que Ele procura. Ache em nós verdadeiros adoradores, como diz a letra daquele cântico. É isso que o Senhor procura em nós, em todo o tempo. Amém? E eu quero compartilhar com você apenas 3 coisas que roubam o primeiro amor. Anota aí. A primeira coisa está lá em Mateus 24, 12. Mateus 24, 12.
Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vai se esfriar por quê? Qual o versículo? 12, né? Porque aquele é diferente. 12. Volta aí no 12. Por que que o amor se esfriou? Porque se multiplicou a iniquidade. É algo diferente que a gente está vendo hoje? Nada. Então, é o convívio com o pecado que rouba o nosso primeiro amor. O que esfria o nosso amor não são as lutas, os problemas, são as iniquidades. E lá em Isaías 59, 2 diz isso, que o que faz separação entre nós e Deus são as iniquidades. Olha lá, não é só minha fala não. Ó. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, olha isso que é forte, hein? Encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É muito forte isso, hein? São as nossas iniquidades que nos separam do Senhor. Lembra da história de Davi, quando chegou lá na batalha com Golias? Na batalha, Golias está afrontando o exército de Deus. Lá em 1 Samuel 17, 16, vai dizer... Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Engraçado que eu lembrei desse texto, mas eu não tinha essa informação, não lembrava dessa informação na minha mente. Que o filisteu afrontava o exército do Deus vivo de manhã e à tarde por 40 dias. Pensa nisso. E o que acontecia? Eles estavam acostumados com a afronta dos gigantes. Imagina ficar 40 dias sendo afrontado e não fazer nada. Eles se acostumaram com o grito de Golias. E chega Davi. Que isso? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Aí o que ele diz? Vocês vêm contra mim? Vamos lá, quero ver se vocês sabem. E eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eita glória! Aí a gente vira mais gigante do que os gigantes lá de 3 metros. Porque nós temos o Senhor dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de você. Não é qualquer coisa, não. É o Espírito Santo que habita em você. E você e eu viremos uma potência nas mãos dele. Sabe, aquela formiguinha que não sabe o poder que ela tem? Quem viu... Eu sempre cito esse filme, né? Michele, A Vida de Inseto. Elas não tinham a noção de quão potentes elas eram unidas. Elas deixaram que o gafanhoto atacasse elas e acabasse com elas. Então não é o problema, não são os problemas, não são as lutas. O que alguém chega para você e diz que a pessoa está fria, está sem ânimo, né? Nós temos aí a quinta do bom ânimo, mas quantos estão aí querendo bom ânimo, né? Não são os problemas, não são as lutas. Isso é só uma desculpa. Porque Davi foi para a batalha, Davi lutou e foi ainda maior. Se tornou ainda maior. Quem mais? Vai citando aí homens da Bíblia, né? Homens de Deus que lutaram e foram maiores. Davi lutou com Saul e se tornou maior. Daniel na cova dos leões saiu de lá melhor. Aqueles homens na fornalha lá saíram melhores. Vai, fala mais. José na prisão se tornou melhor. Gideão se escondendo lá. Eu sou o menor da minha casa.
se tornou melhor. Então eu digo aqui, profetizo para a sua vida. Não são os problemas que vão acabar com você. Você é filho, você é filha. Nós lemos aqui que o Senhor cancelou todo escrito de dívida contra nós. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o poder que habita em nós e que de nós flui o Espírito Santo. Então não permita que o convívio com o pecado roube o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. A cada dia ame mais o Senhor. A cada dia adore mais o Senhor. Não permita que nada te afaste da palavra de Deus. Nada pode te afastar da palavra. Nada pode te afastar da presença. Adora Ele. O nosso papel é adorar. Deixa Deus fazer o papel dele. Deixa Ele fazer o milagre. O nosso papel é adorar. Nosso papel é obedecer. Deixa Ele fazer. Vamos voltar ao primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Como é que o fogo no teu peito ardia? Eu não sei você, mas a mim ardia. Eu queria estar o tempo todo na igreja. Queria fazer tudo. Dá licença que eu vou tirar aqui o meu. Já tirou a foto? Ficou bonitinha? Agora eu posso tirar, né? Estou igual o pastor Rodrigo aqui na quinta. Já tô com calor, né, pastor? Calma, né? Receba. Engano. Glória a Deus. Anote aí. A segunda coisa que rouba o primeiro amor. Falta de profundidade. Lucas 8:13 fala da parábola, explica a parábola do semeador. Capítulo 8, versículo 13. A semente, então, que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqueles que se alegram com a palavra, ficam por um tempo, mas nada acontece. De repente a bênção não chega naquela hora, né? Que imagina, não tem profundidade, não tem raiz, porque nós precisamos ficar firmados na rocha, que é Cristo, né? Firmado na palavra. É a palavra que nos fortifica, é a palavra que nos ensina, ela nos guia, ela nos dá ânimo, ela aumenta a nossa fé. Então, nós temos que estar firmados na palavra. E se isso não acontece, acaba, né? Não frutifica. Então, essa pessoa, o que rouba o primeiro amor, é que em meio à crise, ela se desvia. É uma fé pautada só no momento, só num culto, vai num encontro, né? Tem umas experiências com Deus, é muito bom, um encontro, um final de semana, sente aquele arrepio, é até bom, mas não dá continuidade, é só por um momento, sabe? Eu não quero falar de igreja, de outra igreja, né? Mas eu e a Rosângela fomos fazer um curso e num determinado momento, à tarde, né? Fechava a porta e a pessoa só podia entrar depois. Gente, vocês não têm noção do que era aquilo. É impressionante. Engraçado que eu brinquei que o pessoal está atrás, né? É porque eles iam passar o som e tal, né? Ensaiar, arrumar tudo direitinho. As pessoas ficavam assim na porta. Tem noção do que é isso? Fazia fila. Tinha fila, ficava aquela montoeira de gente para abrir a porta. E quando abria, pergunta a Rosângela, saía voado. Todo mundo saía correndo para sentar na frente. Quando uns não botavam a bolsa para marcar, né? Saíam correndo. É impressionante, né?
Mas isso é só por um momento. Só por um momento. Porque em um grupo famoso, né? O show. Mas o dia a dia não é essa adoração. Temos que buscar profundidade no Senhor. Uma fé pautada na palavra, né? É uma jornada de fé. É uma jornada com Deus. É um processo. Não é verdade? Não é só um instante. Não é só um momento. Ai, vou ali naquele culto. Ai, vai ser bem legal. Ou então, não gostei do culto, né? Quantos já falaram isso? O culto hoje não foi bom. Ou então, nossa, o culto hoje foi bem legal. Mas o culto é para o Senhor. É a nossa motivação, como eu disse, é de dentro para fora. É como eu me porto diante do Pai. Ele precisa receber as nossas orações como um incenso suave, né? As suas narinas, como um perfume. Como que nós estamos entrando para adorar o Senhor? Qual é a minha e a tua motivação para sair de casa, para adorar o Senhor? O que nós temos escolhido? Nesses tempos difíceis, né? Tempos difíceis. De realmente estar buscando todos os dias o que nós estamos falando na quinta-feira. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. É o tempo todo. Diariamente ter bom ânimo. Para viver em novidade de vida. Para viver as maravilhas que Deus tem para nós todos os dias. Ele tem milagres para fazer através de nós. Quantas pessoas que já passaram por nós e falaram alguma coisa, é mesmo, a gente escutou e não disse. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo. Em nome de Jesus, haja cura. Em nome de Jesus, haja restauração. Você é uma potência, você é um canal de Deus por onde passar. Como na palavra de quinta, né? Profetiza. Abre a tua boca. Senhor, esses ossos, onde reviver? Tu sabes. Profetiza. Esse é o nosso papel. De falar da palavra. Terceiro, continuando aí, essa semente que caiu, que agora cai nos espinhos. Versículo 7 e o 14. De Lucas 8. Outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa, então, que cai nos espinhos, né? Os espinhos que nos sufocam. O que tem nos sufocado, né? Qual é o espinho que tem nos sufocado? Qual é o espinho que tem te sufocado? Pensa aí. Essa falta de tratamento, né? Nessa terceira coisa aí que rouba, né, o primeiro amor, são aquelas pessoas que não querem ser tratadas. Sem perceber, estão sendo sufocados por esses espinhos, né? Essas atividades que não são, né, as atividades da palavra do Senhor, da casa do Senhor, que estão na zona de conforto. O problema não é a zona de conforto. O problema não é estar no conforto. É a hora que estamos no conforto. Nós estamos aqui uma vez por semana. Aliás, 2 vezes, né? Culto semanal, que tantos queriam, e o culto de domingo. Se pelo menos no culto de domingo, né? Mas vocês já perceberam como as atividades do mundo estão engolindo as coisas do domingo?
Vocês lembram antigamente que não abria nada no domingo? Eu lembro que não abria nada. Supermercado, mercadinho, loja. Não abria nada no domingo. Porque já tinha esse entendimento que o domingo é do Senhor. Agora tem aniversário domingo. Casa de festa abre domingo. Não sei se é até mais barato, não sei. Deve ser, né? Mas as pessoas estão deixando de vir à casa do Senhor para cumprirem, né? Eu queria achar uma palavra socialmente, como é que fala? Para cumprir uma agenda, né? Social, um aniversário, uma festa, né? Ou ir ao shopping. Não, eu trabalho a semana toda, né? Tem que me distrair, né? E esquece daquele que dá vida. Esquece de pelo menos vir no primeiro dia da semana. Senhor, eu quero entregar minha adoração, o meu louvor, eu quero me render, eu quero deixar o celular de lado, tudo de lado, o que eu tenho de preocupação do lado, eu quero adorar. A nossa proposta é estarmos aqui de manhã e à noite. Mas se pelo menos amanhã ou à noite, um dia na semana, no meio da semana, né? Como nós estamos vendo Abacuque, né? No decorrer dos anos, Senhor, viva a tua obra. No decorrer da semana, Senhor, eu vou estar lá sacrificando o meu cansaço, sacrificando tudo que eu vivi no dia. Eu vou estar lá para te adorar, Senhor, porque tu me deste vida para eu trabalhar, tu me deste vida para estudar, tu me deste vida para viver. E eu quero sacrificar, Deus. Porque hoje nós não fazemos mais sacrifícios de animais, né? Nós já até comentamos aqui, né? Que antes era mais fácil. Matava lá um bichinho, tutu. Hoje não. É sacrifício de louvor e adoração. Sacrifício de adoração. Faça isso. Senhor, eu estou muito cansada hoje. Mas eu vou para te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, que tu é quem me dá o fôlego de vida. Eu quero buscar, Senhor, essa profundidade. Nada vai me roubar essa profundidade. Eu quero sair, sim, Senhor, em terra fértil. Eu quero, Senhor, para dar 100 por 1, para multiplicar. Eu quero frutificar, Deus. Mas para isso eu preciso me encher. Quando nós estamos nesse evento social, nós estamos nos enchendo de quê? Esvaziando, né? Por isso eu digo, não é a questão do conforto. Não estou dizendo aqui que você não deva ir. Mas quando vai? Qual é a desculpa? Não tem, não existe. É a minha prioridade. Para mostrar a diferença de zona de conforto, a gente lembra de Jesus, que dormiu na tempestade, lembra? É lícito dormir? Jesus dormiu no barco. É lícito dormir? Sim. Mas e na hora que ele pediu lá para os discípulos não dormirem? Né? Não é diferente? É um momento que não era para dormir. Era um momento que ele estava pedindo para ficarem acordados, orando, buscando. E eu digo hoje para você, com muito temor e tremor, como sua pastora, é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de adorar, é tempo de clamar ao Senhor. Jesus está às portas e a igreja está dormindo, está esfriando por se multiplicar a iniquidade. O pastor sempre fala isso aqui, sempre faz essa dinâmica. As igrejas estão crescendo, mas os problemas estão diminuindo, né? Ele fala, os abortos estão diminuindo, os divórcios estão diminuindo. Tudo está crescendo, porque a igreja está dormindo. A igreja, onde está a igreja essa hora? Cadê a igreja? Temos quase 300 membros arrolados. Cadê a igreja?
Cadê a igreja? Só no grupo de mulheres, pode olhar aí agora, acho que são 80. Cadê? O que está roubando o primeiro amor? O que está roubando a paixão de adorar o Senhor? Aquele povo que ia com o microfone lá, com a caixinha lá na rodoviária, falar do Senhor. Eu lembro da rodoviária, porque em Campo Grande o povo ia para a rodoviária. Que adorava, não tem tempo ruim. Há tempo e fora de tempo. E nós hoje temos uma casa maravilhosa como essa. Queríamos sair do hotel. Oh, saímos. Estamos aqui, podemos estar a qualquer hora. Fizemos as 12 horas de adoração. Cadê a igreja? Eu vou fazer as 24 horas de adoração. Nem que esteja só eu aqui adorando. Eu vou fazer. Hoje nós temos. Cadê a igreja do Senhor? E nós, vocês que estão aqui ouvindo, às vezes você pode pensar, nossa, mas eu estou aqui sempre, pastor, não sou eu que tenho que estar ouvindo. Mas você é uma potência nas mãos do Senhor, profeta. Lembra que nós vimos isso na quinta-feira? Somos boca profética para anunciar para os de dentro também. Você tem o seu telefone, manda mensagem para o irmão que você sentiu falta. Vai lá, pega ele, dá carona, não é isso? Busca o seu irmão. E por último, ainda nesse ponto aí, é o que nos distrai. É o que tira o nosso foco. É o que rouba o nosso primeiro amor. Estamos distraídos. Estava olhando um vídeo que o pastor Rodrigo colocou no grupo de paz. Já viram esse vídeo do coelhinho? Que alguém está dando a cenoura para o coelho, da mamãe coelho, enquanto outros tiram os filhotinhos lá de dentro da toca. Já viram? Alguém viu já esse vídeo? Muito bonitinho. Depois passa, o pastor. Bota no grupo da igreja. Ali tem uma pessoa falando em relação às crianças, né, aos pais. Mas isso é interessante para nós adultos também. O mundo está nos distraindo com coisas boas, coisas que fazem bem ao nosso ego, à nossa carne, coisas maravilhosas. Enquanto estamos distraídos, o inimigo está saqueando as casas. Misericórdia. Está saqueando os filhos, saqueando os casamentos, saqueando o nosso coração, saqueando a nossa mente, saqueando a nossa adoração. Lembra de um cantor gospel que cantava uma música, isso não tem nada a ver? Acho que são os antigos que vão lembrar. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Alguém logo responde, isso não tem nada a ver. Ah, tem nada a ver. Ah, já fui de manhã na igreja, vou de noite de novo. Isso não tem nada a ver. Não deixe que o inimigo venha saquear enquanto você está distraído. Não se distraia. Foque nas coisas do Senhor. Busque, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor quer anunciar coisas grandes para a igreja. O Senhor quer fazer coisas grandes através da igreja. E a igreja está dormindo. Pastor Lucas ministrou aqui. O que o Senhor vai fazer com aquela igreja? O que fez, né? Com a igreja de Laodiceia? Estava morna. Vomitar. A gente quer isso pra gente? Quero não, Senhor. Lembra qual foi a única igreja que ele elogiou em tudo? Quem lembra?
Ah, quem viu o vídeo, as conectadas que viram, né? Claro que vão saber. Eu tô até diferente no vídeo, cabelo curtinho, cabelo preto. Pelo menos por curiosidade. Não lembram, não? Qual foi a igreja? A igreja de Igreja de Filadélfia. Laodiceia, não. Cadê você? Filadélfia. Tô fora. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira... tá aqui embaixo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens. Para conservar o que tem que ter, né? Conserva o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E eu quero concluir. Já convido o Ministério de Louvor para estar aqui. Nós vimos que as distrações, a falta de tratamento, de profundidade, as iniquidades, o pecado, que tem roubado o primeiro amor. Mas o Senhor, Ele ensina a voltar, né? Como voltar? A sentir novamente, como naquele primeiro dia, que você sentiu o Espírito Santo tocar no teu coração. Sentiu Ele te aquecer. Ele também ensina. E está lá no texto que nós lemos inicialmente, nós lemos o versículo 4 do capítulo 2. Ele vai nos ensinar no capítulo 5. O que diz lá? Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa é a chave que Ele nos dá. Lembra-te, arrepende-te, para voltar a viver o novo de Deus, para voltar a viver em novidade de vida, todos aqueles textos que nós lemos no início, né? Eis que tudo se fez novo em nós. E volta a viver os frutos do Espírito e abandonar as obras da carne. Jesus não negocia princípio para cabermos nele. Já viu aquelas pessoas que falam? Deus entende. Não, isso é coisa entre eu e Deus. Jesus me entende. Ele vai até nós.
Ele até se coloca no nosso lugar. Mas Ele vai lá para nos tirar do lugar e trazer para Ele. Entenderam isso? Não é para você ficar lá, não é para eu ficar lá. É para eu vir para a posição dEle, do que Ele quer para mim. Ele quer que eu viva em novidade de vida. Ele quer que eu viva de milagre em milagre, fazendo a diferença por onde eu passar, dando vida àquele que está morto. Lembra de Pedro, quando afundou? O que Jesus faz? Jesus estende a mão para Pedro e traz ele de volta para o barco. Jesus não fica lá com ele, afundando com ele, não é? Ele traz ele à tona, traz ele para o lugar que tem que estar, na presença dele, na presença de Deus. Jesus morreu na cruz para nos dar acesso ao Pai. Lembra disso? Ele nos deu vida abundante para vivermos o novo dele na nossa vida. Ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Eu te dou essa oportunidade de nascer de novo. Eu te dou vida abundante, vida nova. Afasta-se das coisas antigas e vem viver o novo, que é melhor. O Senhor tem o melhor para nós. E nós estamos querendo que Ele venha ficar aqui embaixo conosco, aonde nós estamos. Não, vem ficar aqui em cima. O que nós lemos? Que Ele nos convidou para governar nas regiões celestiais com Ele. A gente esquece disso. Nós somos chamados a viver em lugares altos.